Fala pessoal, aqui é Anderson Fernandes da Tactus Contabilidade e aqui no nosso canal você vai encontrar muitas informações sobre empreendedorismo e hoje nós vamos te dar uma aula sobre nichos de mercado, tá bom? Então acompanhe comigo que é bem interessante e antes de mais nada você já dá o seu like aqui porque ajuda o meu canal a crescer cada vez mais e ajudar outros empreendedores. Bem, como é que os nichos de mercado eles podem fazer a diferença no seu negócio próprio? É sobre isso que nós vamos falar aqui. Primeira coisa, vamos contextualizar o que é o nicho de mercado. Pense no mercado, eu vou até desenhar aqui, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então pense no mercado como um todo. Então vamos falar, por exemplo, no mercado de alimentação, mas para ser um pouco mais específico, vamos falar de alimentação saudável, ok? Então nós temos aqui um nicho de mercado de pessoas que procuram uma alimentação saudável. E dentro desse nicho de mercado, nós podemos dizer que a alimentação saudável já seria ali um segmento, ok? Por quê? O segmento é uma fatia de um mercado. Há um processo de segmentação. Pessoas que comem de qualquer outra coisa, sem se preocupar com a alimentação como um todo, mas se preocupando com o seu bem-estar mesmo, e pessoas que acabam abrindo mão, às vezes, de um sabor, mas elas querem uma alimentação saudável, ou elas estão preocupadas em tomar mais cuidado com a sua saúde, então elas buscam a alimentação saudável. Só que dentro da alimentação saudável, nós temos pessoas, por exemplo, que têm restrições alimentares. Então, por exemplo, pessoas que não podem comer glúten, pessoas que não podem comer lactose, e aí elas acabam, por exemplo, ali tendo uma fatia menor de mercado. Então, essa fatia menor de mercado, que seriam essas pessoas, os veganos também, por exemplo, seria uma outra situação, nós podemos chamar elas de nicho de mercado. Então, o nicho, o que ele é? Ele é uma estratificação do mercado. É uma parcela pequena do mercado, que é diferente de um mercado como um todo. Enquanto para você fazer uma estratégia para todo o processo de alimentação saudável é diferente de você fazer uma estratégia para o processo desse nicho de mercado, que seriam as pessoas que têm restrições alimentares. E aí, quando você pensa, por exemplo, nessa parcela de restrições alimentares, você tem diferentes pessoas, que para cada tipo de pessoa você precisaria ter uma estratégia diferente. Então, a pessoa que tem a restrição ao glúten é uma coisa, a pessoa que tem restrição à lactose é outra coisa completamente diferente. A pessoa que tem problemas relativos ao açúcar é uma outra coisa também completamente diferente. Então, para tudo isso, existe o que nós chamamos de estratégia. Então, isso é, de fato, um nicho de mercado. Então, já trabalhamos aqui esse primeiro ponto, nicho de mercado. Agora, quais são os benefícios que nós temos em relação ao nicho de mercado? Então, eu quero enumerar dois benefícios aqui. Primeiro, a concorrência. Quando você tem um nicho de mercado, normalmente, você tem uma concorrência menor naquele nicho. Por que isso acontece? Porque lembra-se do exemplo que nós demos aqui? As pessoas, as empresas, elas estão muito mais voltadas em trabalhar o mercado como um todo. Então, aqui você tem milhares de empresas disputando esse mercado. Quando você pensa aqui nessa fatia maior de mercado, você tem aqui menos empresas, talvez centenas de empresas, dezenas de empresas, não importa, disputando essa fatia de mercado menor. Quando você olha para um nicho de mercado, o número de empresas que estão ali disputando é menor. E, consequentemente, isso reflete na sua estratégia concorrencial. Normalmente, a pessoa que resolve comprar um produto ou um serviço dentro de um nicho de mercado, ela vai estar disposta a pagar mais por isso. Então, nós temos aqui como benefício, além de uma menor concorrência, então podemos colocar aqui concorrência. Nossa, que letra feia, meu Deus. Concorrência. E nós temos aqui a predisposição a pagar um pouco mais caro. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem intolerância à lactose, isso é real. Então, eu não posso comer nada que tenha leite, ok? E os derivados do leite. Então, o que acontece? Quando eu quero comer uma pizza, eu pago mais caro pela pizza, pelo fato da intolerância à lactose. Quando eu quero comer um bolo, eu preciso comer um bolo que não tenha lactose, que ele é feito diferente. Então, eu estou disposto, e até para poder suprir a minha vontade de comer certas coisas, a pagar mais caro por aquilo por conta da
intolerância à lactose. Então, esse tipo de mercado é interessante para as pessoas que estão buscando uma estratégia de nicho. Por quê? Porque elas conseguem ter uma valorização melhor. Então, elas conseguem normalmente ter menos concorrência e têm uma valorização melhor. Agora, nós temos alguns desafios. Primeiro é entender se esse mercado de fato é rentável. Então, por exemplo, vamos imaginar que a população brasileira de pessoas intolerantes à lactose fosse de 1.000 pessoas. Será que justificaria toda uma estratégia de uma empresa para poder atender somente um mercado que é de 1.000 pessoas? Muito provavelmente não, porque quando você começar a pensar em quanto de fatia de recurso, ou seja, o marketing do bolso, a parcela, o share de marketing do bolso que a pessoa está disposta a pagar por aqueles produtos, quanto representaria no total? Então, vamos imaginar que eu gaste, sei lá, R$300 por mês por conta dessa questão. E se você multiplicar por 1.000 pessoas, seria R$300 mil o total do mercado. Aí você tem várias empresas disputando, valeria a pena? Talvez, muito provavelmente não. Então, alguma coisa que você precisa pensar nesse mercado é se realmente o tamanho desse mercado ele é rentável para você. Segundo, se realmente vale a pena, na sua proposta de valor de preço mais elevado, se vale a pena você também trabalhar dentro desse mercado. Porque o fato de existir uma demanda de mercado, talvez a demanda de mercado ela não seja suficiente para justificar todo o investimento que você teria que fazer para poder atender esse nicho de mercado. Então, quando você pensa em nicho de mercado, realmente isso é muito interessante, muito significativo. É uma estratégia bem legal para você que está dentro do mercado concorrido, que quer se diferenciar. A nossa empresa, por exemplo, que é uma empresa contábil, ela se diferenciou em nichos de mercados. Alguns nichos nós não tivemos bons resultados, outros nichos tivemos excelentes resultados. Com o tempo, nós fomos ajustando a nossa proposta de valor para esses nichos e, consequentemente, hoje nós temos bons resultados dentro dessa estratégia de nicho. Então, essa questão de estratégia de nicho se aplica a serviços, se aplica ao comércio, se aplica à indústria, à produção, se aplica ao atendimento que você faz, se aplica a todo o seu processo estratégico para que você possa, então, ter bons resultados. Agora, é essencial para você ter bons resultados que você consiga, por exemplo, falar bem com a persona desse nicho, que é o consumidor daquele produto ou daquele serviço, para que ele possa, então, de fato, entender que aquilo que você está propondo de valor realmente interessa a ele. Então, exemplos que nós demos lá, que nós falamos, então, intolerância à lactose, ao açúcar, tá? E muitas outras coisas que a gente pode citar. Isso somente falando especificamente aqui, como eu falei, sobre essa questão aqui da alimentação. E existem inúmeras maneiras de você, então, fazer um trabalho para você nichar a sua empresa e o seu negócio, tá bom? Esse aqui é apenas um dos vídeos de todo o conteúdo que nós temos aqui dentro do nosso canal e diariamente você recebe um vídeo aula como esse aqui, com algum assunto que possa te ajudar a você ter um negócio mais rentável e mais sustentável. Agora, para que realmente eu consiga manter esses conteúdos para você, a sua participação é importante. Então, cada vez que você dá um like, cada vez que você deixa um comentário, cada vez que você participa, e você também pode mandar suas dúvidas, eu vou ter condições de promover mais conteúdo para você, tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo e amanhã você encontra mais um conteúdo.